Bom, os povos, né, gregos ou propriamente a, a sociedade grega clássica nos deixou um legado de uma série de abordagens sobre a Ana, né? Então, o grego ele deixa para nós uma sabedoria no campo das artes, no campo, né, dos saberes, no campo da psique. Então, é sempre muito rico quando nós fazemos essa visita ao passado da sociedade grega clássica. E hoje nós vamos fazer isso a partir, né, da abordagem do Jean-Pierre Vernant com o que ele traz para nós no aspecto da tragédia. E aí, se vocês acompanharem comigo, né, o material que está disponível para vocês, eu trouxe aí essa imagem aí é do Édipo e a Esfinge, né? É uma pintura do século XIX. E o que o Vernant faz, né? O Vernant vai trabalhar a tragédia dentro do contexto grego, né? Ele vai perceber a sociedade daquele momento em que a tragédia é encenada e ele então vai considerar essa narrativa que é riquíssima na perspectiva sociológica, psicológica, antropológica, literária, né? E obviamente artística e filosófica. Então a abordagem do Vernant é riquíssima. Bom, e aí quais são, né, os personagens ou as figuras mais importantes, né, da tragédia? Nós temos aí o Homero, tá? Que é talvez o mais importante desses representantes, o que mais é citado. Ésquilo e Sófocles. Sófocles também é bastante citado, inclusive, né, a narrativa, né, do Édipo e aqui da Esfinge, que é toda aquela tragédia que depois Freud vai fazer uso na psicanálise para compreender o complexo de Édipo, né? Então ele vai fazer essa visita à mitologia grega. Então Sófocles é quem, né, elabora e estrutura essa narrativa do Édipo. Então, a tragédia, né, assim como o mito, como eu destaco aqui para vocês, ela ocorre em um momento anterior, o que a gente chama de racionalidade, tá? Que é esse pensamento que vai permitir aí uma forma diferente de compreender a realidade, do sujeito se relacionar com o mundo externo a ele, que nós vamos, né, denominar como filosófico, tá? Esse momento em que nós estamos diante da tragédia, diante do mito, não existe as regras às quais nós estamos habituados, né? Então, noções como livre-arbítrio, autonomia, vontade, igualdade, são noções que vão sendo construídas na filosofia a partir de Sócrates, tá? Então, começa a ser construído, Sócrates tem aí, né, o desejo por compreender o que é justiça. Depois nós temos Platão, que vai fazer essa retomada. Nós temos Aristóteles, que é um dos mais importantes pensadores clássicos
a respeito da organização da polis, a estrutura da polis. É com Aristóteles que vem a ética da virtude. Então, quando nós falamos sobre mito e tragédia, nós estamos nos situando em um momento anterior a essa forma de compreensão do mundo que se dá com a racionalidade. Então, a lógica que nós utilizamos para organizar o nosso mundo não é a mesma que nós devemos reportar quando nós estamos na narrativa trágica, numa narrativa mítica. Então, se nós tentarmos olhar e observar o mito, né, a tragédia, com o olhar da racionalidade, nós vamos estar direcionando um sentido totalmente anacrônico e impossível, né, de se legitimar, certo? Então, essas noções as quais nós hoje, né, norteamos nosso mundo, não está presente na tragédia, tá? É sempre importante e fundamental, eu tenho dito isso para vocês, né, em muitos dos nossos trabalhos, que quando nós trabalhamos, seja qual for o autor ou a abordagem, é importante que a gente, né, se fixe no tempo, para ser justos, certo? Bom, vamos lá. Outra coisa que acontece com bastante frequência é nós colocarmos como sinônimo mito e tragédia. E a primeira coisa que o Vernon vai trazer aqui para nós é que não são sinônimos, né? Mito e tragédia não é a mesma coisa. E alguém pode perguntar para mim, mas como assim? Se eu tenho o mito da Antígona, não, eu não tenho o mito da Antígona, eu tenho uma narrativa trágica de Antígona, aquela personagem que é muito usada, né, no direito como uma noção de justiça. Nós vamos trabalhar a Antígona, né, que é de Ésquilo Sófocles, e agora me fugiu a memória. Mas enfim, o mito, tá? Ele é anterior à tragédia. O mito, ele não tem uma forma estruturada. Ele é uma narrativa, como uma história que vai sendo contada por populares, embora ele tenha, né, como nós vimos, uma função também de organizar a sociedade, porque ele norteia o homem clássico ao modo de vida a partir, né, dos significados que os personagens que compõem o mito vão ter no cotidiano do povo, do homem, certo? Mas o Vernon, ele vai trazer para nós uma ideia bem pertinente e interessante. A tragédia, ela se faz, né, ela se constrói um momento depois do mito. Então, seja Homero, seja Ésquilo, seja Sófocles, eles vão estruturar essas narrativas e, ao encenar essa trama, a qual agora nós chamamos de tragédia, está acontecendo situações as quais já é um prelúdio para o que vai vir. É o que a gente vai depois conhecer como racionalidade, como filosofia. Então, é entender o cenário pelo qual se dá as tragédias que nós vamos entendendo também que o pensamento, né, que o desenvolvimento cognitivo humano, ele vai se desdobrando, vai se desenvolvendo no seu próprio interior, estágios, tá? Não no sentido aqui, eu não quero fazer, né, cometer a injustiça de dizer que um sentido anterior é inferior. Não, é diferente, tá? Eu gosto muito, não quero ser injusta, né? Não é que o momento anterior
a experiência anterior humana é inferior à contemporânea. De modo algum era diferente, né? Os contextos, a realidade, o modo do homem se ver e se pôr no mundo é diferente. Então, tudo que está a partir daí também vai ser diferente. Então, vamos lá. As tragédias bem entendidas não são mitos, tá? Pode-se afirmar, ao contrário, que o gênero surgiu no final do século, e aí, final do século VI, quando a linguagem do mito deixa de apreender a realidade política da cidade. Então, aquela história que a gente diz assim, né, que o mito finaliza e surge a filosofia, nós vamos percebendo que não é bem assim, certo? Que lembram que eu comento isso com vocês em sala muitas vezes, que essa transição, né, ela não é abrupta, ela não é de um momento para o outro. Como tudo na história humana, nada acontece, né, da noite para o dia. São situações que vão sendo desenvolvidas num grande espaço de tempo. Então, entre o espaço de tempo do homem mítico e o homem filosófico, nós vamos ter aí o desenvolvimento da tragédia. Então, a tragédia é uma nova linguagem, tá? Ela está então se rompendo com o mito. E agora, o que vai compor então a tragédia como um momento posterior ao mito, né? O Vernon vai dizer para nós que é o fato de que na tragédia, né, existem personagens que vão colocar em xeque o herói, que é um personagem mítico que sempre está responsável por grandes desfechos, né? Então a tragédia ela começa a questionar o herói, as situações que estão envolvidas, né, nessa existência do herói. Então, esse questionar, certo? Esse colocar sob suspeita já é algo diferente do que acontece lá no período mítico. Por quê? Porque quando o homem está sob esse tempo mítico, não há um questionamento, há apenas uma aceitação. Lembram, né? O mito é uma espécie de um dogma. Ele é pautado em si mesmo. Então, o homem não o questiona. Na tragédia, começa a acontecer situações em que é encenado, entra em cena, né, implicações, conflitos, os quais parecem exigir soluções. Embora na tragédia, não é função da tragédia apresentar as soluções, né? Mas é algo que já está implícito ali no sentido exige-se que pense mais rigorosamente sobre isso, certo?